Muito boa tarde para você ligado aqui na tela da RIC TV, Arena Esporte, chegando para animar esse sabadão, véspera de eleição. Boa tarde, Eduardo Casarim. Boa tarde, Thiago Mossini. Grande abraço a você, telespectador da RIC TV. Estamos chegando nesse sábado, decisão de Libertadores. Vamos falar do Londrina, tem futsal. Quantos assuntos, hein, Thiago? Hoje o programa tá quente e com a gente aqui no estúdio. Ele, Sid Clay Menezes, executivo de futebol, mas que tem uma história bonita em Londrina, como jogador, como dirigente, e agora está voltando de Portugal. Ele estava lá no Louletano de Portugal e está de volta ao Brasil. Prazer ter você aqui com a gente, Sid Clay. Obrigado. Prazer, Thiago. Prazer, Eduardo Casarim. Um prazer participar da programação. Fico feliz aí em retornar à minha casa, né? E estou aqui à disposição para responder tudo aquilo que for importante nessa tarde. Bom, para a gente começar, está chegando aqui uma dúvida do telespectador aqui, ó. Eles querem saber de você que meio-campo foi melhor, João Paulo, Mandak, GG ou Edmilson, Sid Clay e Nen, o meio-campo do Londrina em 2001 que fez história, hein? Sei não, acho que é sacanagem essa pergunta aí. Olha, eu vou responder, hein? Não, é claro que, com todo respeito ao meio-campo que está jogando hoje no Londrina, mas naquela época esse meio-campo era de respeito, né? Nós fizemos uma campanha invejável, né? Tivemos um segundo turno digno até de campeão e realmente jogar ao lado de Edmilson e Nen foi uma tarefa muito mais fácil, né? Para mim, porque eram dois belíssimos jogadores e isso facilitou bastante o meu trabalho. E agora o Londrina chega na reta final, chegou vivo nessa fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Como que você analisa essa campanha? Adilson Batista, como técnico, foi o diferencial para o Londrina? Qual que é a sua avaliação, Sid Clay? Bom, a campanha, ela realmente é digna de elogios, né? Até pelo próprio investimento que o clube fez, as informações que eu tenho que realmente não era para chegar onde chegou, mas eu não tenho dúvida que realmente o trabalho da comissão técnica, né, sob o comando do Adilson, ela deve ter sido de suma importância. É um profissional respeitado, de muita experiência no futebol, né, e eu tenho convicção de que realmente o trabalho da comissão técnica foi o que levou Londrina, ou tem trazido Londrina até então para essa campanha espetacular. O Londrina foi uma das menores folhas de pagamento da Série B. Você já falou aí que o fator Adilson Batista ajudou muito nessa campanha, mas só o treinador não faz milagre também. O que você acha que contribuiu, além do Adilson, para o Londrina ter essa campanha que é surpreendente para todo mundo? É difícil eu que não estou dentro, né, dar mais pontos positivos. Agora, eu sempre falo que a estrutura do Londrina é muito boa, né, oferece boas condições de trabalho, que é o centro de treinamento. Isso, querendo ou não, ajuda bastante também, porque a equipe técnica consegue executar um trabalho mais eficiente, né, todos os atletas vivendo no mesmo ambiente, isso é importante. Mas eu não consigo enxergar essa campanha sem a participação da comissão técnica. Eu creio que realmente foi um diferencial, claro, contando aí com a boa participação de alguns jogadores experientes, né? O próprio João Paulo, que está aqui já há um bom tempo, é um jogador que saiu, que foi formado praticamente aqui em Londrina, começou a sua carreira aqui em Londrina e retorna e é o capitão da equipe. E realmente ele deve ser uma referência aí para a equipe, ajudando também o trabalho da comissão técnica. Londrina está caminhando para a SAF. Você acha que a SAF é o caminho, é a solução hoje para as equipes brasileiras? Você que tem toda a experiência, bagagem internacional, estava em Portugal. Lembrando que lá em Portugal quase todos os clubes já viraram SAD, né? Que lá é SAD, né? Sociedade Anônima Desportiva. Exato. A Europa como um todo, os clubes hoje são transformados em clubes e empresas, né? Pouquíssimos clubes trabalham de forma associativa, né? São geridos de forma associativa. E a SAF eu não vejo ela como solução, eu vejo ela como um componente a mais importante. Por quê? Porque você consegue dar uma ideia de profissionalização do clube. A SAF ela vem exatamente para isso, né? Porque há uma responsabilidade fiscal, né, no dia a dia da gestão, no decorrer dos anos. Então, o clube não tem mais a questão
do diretor que não tem responsabilidade. Então a SAF é clube de dono. E a partir do momento que você tem um dono, você tem mais pessoas profissionais trabalhando e também com a responsabilidade de não deixar o clube chegar num patamar negativo, né? Mas é importante isso, né? O Sidclay passar essa experiência, porque muita gente, muitos torcedores até acham que a SAF chega, põe dinheiro, é a famosa salvação da lavoura, né? E não é por aí, tem toda essa responsabilidade, essa gestão tem que ter à frente do clube, né? Na verdade, a SAF é um instrumento, né? Para que o clube possa utilizar de forma positiva, né? Mas tem que haver aí o conselho fiscal, tem que haver uma gestão não só a nível administrativa falando, mas você precisa ter dentro de todas as áreas que cercam o futebol, que faz com que o futebol seja eficiente, você precisa de profissionais realmente competentes e com conhecimento exatamente da área para entregar tudo aquilo que realmente o clube precisa. Quanto tempo você ficou lá no Louletano? Eu fiquei 1 ano e 2 meses em Portugal, foi uma experiência que eu busquei não só para a minha carreira, mas também como um objetivo de vida. Mas infelizmente eu tive que retornar, tive um problema familiar e acabei rescindindo o meu contrato e retornando ao Brasil há pouco mais de 2 meses. E hoje é a febre de técnicos portugueses no futebol brasileiro, né? Vitor Pereira no Corinthians, exato. Abel Ferreira fazendo sucesso no Palmeiras, o técnico do Botafogo e assim por diante. Tem as viúvas, né? Ainda do Jorge Jesus, né? Que principalmente, né? Voltar, mas olha que comentário interessante teu, né? Eu, em 2016, eu trabalhava no Atlético Paranaense, era o coordenador da Ferroviária. Após o Campeonato Paulista, eu pedi demissão e fui ser o diretor executivo do América Mineiro. Foi quando o América Mineiro passou por uma transformação, né? Eu digo assim, de profissionalização do clube. Lá, não tinha? E eu levei um treinador português, que é o Sérgio Vieira, que tinha trabalhado comigo no Atlético no Sub-23. Depois a gente levou ele para a Ferroviária no Campeonato Paulista. E quando eu estive no América, eu lancei ele com 33 anos, na verdade, como um dos primeiros treinadores portugueses no Brasil. Então, ou seja, já era um resumo aí daquilo que o futebol brasileiro traria, né, que hoje realmente os treinadores portugueses, não só no Brasil, mas a nível mundial, eles têm conquistado seus espaços pelo profissionalismo, pela sua capacidade de gerir todos os processos dentro do futebol e realmente hoje em dia eles são muito badalados. E na seleção brasileira, caberia um técnico estrangeiro? Está terminando a gestão do Tite, né? Acabou a Copa do Mundo, o Tite já anunciou que não segue na seleção brasileira. Será que caberia um técnico português na frente da seleção? Canarinho? Eduardo, na minha opinião, sim. Porque mas tem um tabu muito grande, né? Não, eu digo, eu acho que o brasileiro, ele não viria isso com bons olhos. Eu, como profissional da área, eu não vejo problema algum. Por quê? Porque 99% dos jogadores brasileiros jogam na Europa. Eles estão acostumados a conviver com treinadores ingleses, treinadores italianos, com treinadores holandeses, com treinadores portugueses. Então, ou seja, eu não vejo nenhum problema a seleção brasileira ter uma experiência de treinador estrangeiro. Agora eu quero dar um recado para você que é proprietário de carro, moto, caminhão ou para você que é gestor de frota. Você precisa ter aí no seu veículo, aí na sua empresa, o rastreador da Veículo Rastreado. Se liga no recadinho deles aí. O número de carros roubados no Brasil é muito grande e aqui na nossa região não é diferente. Por isso, a melhor forma de proteger o seu veículo, seja ele uma moto, um carro ou um caminhão, é instalando um rastreador veicular. E a Veículo Rastreado é que oferece o melhor atendimento com o melhor custo-benefício do mercado de Londrina e região. O rastreador veicular monitora seu patrimônio 24 horas por dia, diminuindo assim o risco de ser roubado. Com a tecnologia de localização, em caso de roubo ou furto, seu carro é localizado em instantes. O sistema da Veículo Rastreado também é ideal para gestores de frota, que precisam fiscalizar a rota dos carros da empresa, pois ele fornece informações em tempo real sobre trajetos percorridos e controle do desempenho do motorista e da frota, possibilitando a checagem de entregas e percursos. Viu quanto é vantajoso contar com o serviço e proteção de um rastreador veicular? Então ligue já para o pessoal da Veículo Rastreado pelo fone 43 4141 4295 ou aponte seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e fale com eles pelo WhatsApp.
Conheça mais sobre a empresa no site www.veiculorastreado.com.br. Bom, gente, falando em Londrina, teve Londrina Futsal Feminino essa semana, semifinal da Liga Nacional. Londrina recebeu o Cascavel, atual campeão mundial, saiu na frente, mas sofreu a virada. O jogo foi aqui na Unopar. A gente está vendo aí os lances da partida. O primeiro gol foi marcado pela Bruna, ela abriu o placar para o time de Londrina, depois de uma falha da defesa cascavelense. Mas, aos 30 segundos do segundo tempo, a Thaís empatou para o time de Cascavel e a virada veio com a Bibi. O jogo de volta vai ser nessa quarta-feira, feriado de finados, às 18h40, lá em Cascavel. Oi, Thiago, tudo bem? Em relação ao primeiro confronto da Liga Nacional, a nossa equipe, infelizmente, não conseguiu um resultado positivo, mas a consistência da equipe e o desempenho da equipe foi muito bom. Cometemos alguns erros que, infelizmente, acabaram se transformando no gol da equipe adversária. Nós temos uma expectativa muito boa para ir para Cascavel agora, fazer o jogo da volta, justamente pela apresentação que fizemos aqui em Londrina, corrigindo esses detalhes, no qual foram cruciais. Tem uma boa esperança, né, de que a gente consiga reverter esse resultado em Cascavel, para que a gente possa, assim, avançar na Liga Nacional, tentando fazer uma final de campeonato, né? Então vamos em busca desse objetivo agora. Bom, gente, a gente vai para o intervalo agora, a gente volta já já para falar de final da Libertadores com o Sid Clay, que foi diretor do Atlético por muito tempo, vai comentar por que o Furacão chegou tão longe assim, o que aconteceu. A gente volta já já, é rapidinho, hein? Arena Esportes de volta, agora nós vamos falar sobre Libertadores da América. Hoje tem a final da competição lá em Guayaquil, no Equador. Flamengo tentando o tricampeonato e o Atlético Paranaense tentando o seu título inédito. E em campo, alguns jogadores pé vermelho. Mateuzinho do lado do Flamengo e do lado do Atlético, Pablo, que é de Cambé, e o nosso Fernandinho, volante da duas Copas do Mundo, e que estava no time do Atlético naquela final de 2005, era o camisa 10, e agora, 17 anos depois, tendo a chance novamente de conquistar esse título para o Atlético. Sid Clay, você trabalhou no Atlético recentemente, ajudou nesse processo aí todo de transformação do Atlético. Qual que é o segredo desse time, dessa gestão, para chegar onde o time chegou, uma diferença tão grande para os rivais aqui do Paraná? Bom, o Atlético Paranaense ele já vem desenvolvendo um trabalho para buscar títulos importantes, né? Mesmo sendo campeão brasileiro pela primeira vez em 2001, eu quando participei do processo dos 3 anos e 7 meses que eu trabalhei no clube, a gente era muito cobrado pelo Petralha com relação a cumprir os objetivos do clube. Então, o clube tinha muito bem traçado o seu planejamento estratégico e o futebol ele não ficava distante disso. Então, os profissionais que lá estiveram e que lá estão hoje, eles sabem exatamente o que o clube quer. Isso, na minha opinião, se torna um ponto muito positivo. São jogadores que mudaram de uns anos para cá no clube, mas o desempenho vem sendo o mesmo, né? O clube em 2018 para 2019 teve êxito na conquista da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. E de lá para cá o clube vem mantendo a sua performance dentro de campo, mesmo com a disparidade de investimento com relação aos clubes top 10, que a gente pode dizer aí que é Palmeiras, Flamengo, que são as grandes forças econômicas hoje no país. O Atlético Mineiro, que tem uma força econômica também, mas que não tem conseguido chegar no mesmo nível de resultado esportivo. E eu não sei se é um segredo, mas o Atlético Paranaense ele tem dentro do seu DNA, dentro da sua instituição, uma força muito grande. Essa força é alavancada pelo seu comandante principal, que é o Marcelo Petralha, e agora levou um treinador muito experiente, né? O Filipão já foi N vezes campeão, e ele realmente é um profissional que pode trazer novamente um título para o Atlético Paranaense. Então, eu acredito que é muito mais em função de tudo aquilo que foi construído nesses anos todos
né, por ter jogadores bem formados, jogadores que são contratados, eles são muito bem escolhidos hoje, e a gestão que ela é extremamente rígida dentro do Atlético Paranaense. E chama atenção a estrutura do Atlético, né? O estádio coberto, uma arena maravilhosa, acho que é a única arena na América Latina com cobertura retrátil, né? Mas é fantástica a arena. Tem um programa de sócio-torcedor que é espetacular. Não é aquele clube que fica com o chapéu na mão, pegando migalha, gestão profissional de TV. Né? Como a gente estava falando no bloco anterior. Exatamente. Tem um CT do Caju, que é uma coisa assim, de primeiro mundo, sem dúvida nenhuma. Que é um dos primeiros CT do país, inclusive, né? Exatamente. Lá então, atrás, quando não se falava em centro de treinamento, o Atlético Paranaense já era dono desse CT, que foi se estruturando ainda mais. O CT foi melhorando a cada ano. Você, Eduardo, teve a oportunidade de conhecer lá, na época, inclusive, que eu trabalhei, o Eduardo foi nos visitar. E realmente a estrutura do Atlético Paranaense, eu acho que é o grande peso para que chegasse nesse momento aí para brigar pelo título da Libertadores. E, Eduardo, você acha que a experiência do Felipão, do Fernandinho, um jogador e um treinador muito vencedores, você acha que elas podem ser decisivas aí para o Atlético superar esse favoritismo do Flamengo e, quem sabe, beliscar esse título? Thiago, vou falar com toda tranquilidade. Se fossem 2 partidas, daria para apostar tranquilamente no Flamengo. Mas como é um jogo só, aí tem toda a muito carga emocional, né? É uma falha, é um lance que você não pode errar e acaba acontecendo uma decisão. Tem que dar tudo certo para o Flamengo. Tem que dar tudo certo para o Flamengo. Exato. E o Filipão, ele sabe o jeito que o Flamengo joga. O Flamengo joga e deixa jogar. E o Atlético é um time que marca muito bem. O Atlético é um time que sabe explorar o contra-ataque, tem jogadores muito rápidos, né? E essa experiência do Filipão é matreiro, se fizer um gol, o jogo acaba. O Atlético está no páreo. O Atlético tem condições sim de ser campeão hoje da Libertadores da América. E falando em Atlético, em experiência, a gente tem aí um papo bem rapidinho do Pablo, do Thiago Heleno e do próprio Fernandinho. Vamos ver. Quase 2 décadas se passaram e o Atlético volta a disputar uma semifinal de Libertadores da América, abandonando os fantasmas das eliminações nas oitavas de final que rondavam o clube nas últimas 4 edições. O Furacão estaria cada vez mais próximo de buscar a glória eterna. Porém, a tarefa seria uma das mais indigestas: passar pelo atual bicampeão Palmeiras. E a gente tinha um sonho de chegar na final, e isso passava por vários jogos e se passava, obviamente, por uma semifinal que me marcou muito, marcou todo o nosso elenco. Porque eu sempre falava com os companheiros que faltava pouco para a gente alcançar uma final, né? Passar uma semifinal, alcançar uma final de Libertadores, que é o sonho de todo torcedor do clube. E no meu retorno ao Brasil, ter essa possibilidade de jogar mais uma final de Libertadores com 37 anos, isso daí é uma coisa fenomenal. Bom, tá aí o Pablo, nosso amigo lá de Cambé, filho do Cícero, né? O Cícero está lá assistindo a gente, um abraço pro Cícero. Thiago Heleno trabalhou com você também, um cara experientíssimo, está no Atlético faz trocentos anos. É um cara também que incorporou esse espírito atleticano, né? Inclusive o próprio slogan que falam dele, né? Que é o xerifão, e realmente ele é o xerifão do clube, do elenco, né? É uma referência. Já tinha trabalhado com o Filipão no Palmeiras há muitos anos, quando ele esteve no Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil em 2012. Exatamente. Então, assim, são 2 figuras extremamente experientes que realmente traz tranquilidade. E com a chegada do Fernandinho, isso aumenta ainda mais, né? O próprio Pablo, que é um jogador já de praticamente 30 anos, né? Também com bastante experiência, principalmente dentro do Atlético Paranaense. Então o Atlético, eu concordo com o Eduardo, por ser um jogo só, o Atlético consegue chegar com boa chance também de ser campeão. E o Flamengo, né, é um time que dispensa apresentações do seu favoritismo, né? Gabigol, Pedro voando. Só que tem uma dúvida, né? O Arthur Vidal pode ser que não jogue. Mas ele é reserva. Isso que eu ia falar, ele é reserva desse time. Pra você ter uma ideia da força desse Flamengo, o chileno é reserva desse time, né?
Exatamente, jogador que é um cracaço de bola, reserva do time do Flamengo. Por isso que eu falo, o Flamengo, ele é favorito? Ele tem favoritismo. Mas nós vimos na Copa do Brasil, ele era favorito também contra o Corinthians. Mas no Maracanã foi para os pênaltis e faltou um detalhe para o Corinthians ser o grande campeão da Copa do Brasil. Perfeito. Então, o ano passado, o Flamengo contra o Palmeiras também era o favorito. Uma falha, aconteceu o que aconteceu. Nosso Andréas Pereira, londrinense também, né? Exatamente. O Flamengo também tem uma outra arma, que é o torcedor, né? Vai ter muito mais flamenguista do que atleticano lá em Guayaquil. E a gente está vendo imagens aqui do embarque do Flamengo, a festa da torcida. O Aeroflá. Isso que eu ia falar, o Aeroflá embarcando. Pô, isso aí também pesa um pouquinho, né? Para você que foi jogador, influencia? Muito. É um fator positivo. O Flamengo vai ter sempre isso, né? Seja em qualquer decisão, o Flamengo sempre vai ser fortalecido por essa torcida que ela é gigantesca. Mas o Atlético tem a sua força e eu acho que vai ser um jogo de muito equilíbrio, né? Eu falo equilíbrio, o Flamengo possivelmente vai ter mais posse de bola, porque é um time que vai propor mais, que gosta mais de ter a posse de bola. Mas o Atlético tem a sua força e vamos esperar. O Atlético tirou o Palmeiras da Libertadores, só isso, né? Atual bicampeão da Libertadores, o time atleticano que eliminou o Palmeiras. E sem ficar em cima do muro. Dentro do Allianz Parque. Dentro do Allianz Parque. Sem ficar em cima do muro, Sid Clay, valendo um pastel frio lá do Estádio do Café. Qual o placar do jogo? Puxa, é difícil, mas eu vou torcer para o Atlético Paranaense. 1-0 para o Atlético Paranaense. Eu não vou ficar em cima do muro. 2-1 Atlético. 2-1 Atlético. 2-1 Atlético. Eu vou no 2-1 Atlético também. Um gol do Fernandinho, um gol do Pablo, para a gente ficar tudo em casa aqui, vamos dizer assim, né? Bom, vamos falar um pouquinho de... Eu ia falar do Vitor Roque, né? Do Pablo e do Vitor Roque. Do Pablo e do Vitor Roque? Eu vou de Fernandinho e Pablo. Tá bom. Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo? Sid Clay, você que tem filho, aí seu filho coleciona figurinha da Copa? Coleciona? É uma febre, né? Toda criançada gosta, né? Você senta lá para colar com ele? Não fiz isso ainda. Não fez? Tá devendo, hein? Eu tô devendo. Como que é o nome dele? É Henrique. Ô Henrique, vamos cobrar o seu pai aí, vai sentar hoje aí para colar a figurinha com você. Eu comprei as figurinhas, mas eu ajudei ele a colar em casa assim, mas quase nada eu ajudei. 2 figurinhas. Muito pouco. Duas. Ele gosta. O prazer é dele. Álbum de figurinha é uma febre na época de Copa do Mundo. Eu, quando era criança, colecionei muito, vocês também devem ter colecionado. Sim. E a nossa repórter Mirim foi lá no mercado Shangri-La gravar uma matéria sobre a troca de figurinhas. Lá é impressionante a quantidade de gente que vai lá de sábado e de domingo para trocar figurinha. Tem desde a criancinha até o vovô, tá todo mundo lá batendo bafinho, negociando, enfim. Vamos ver como é que foi. Fala galera da Arena Sports, hoje eu tô aqui no mercado Shangri-La em Londrina trocando figurinhas da Copa. Todo mundo nesse clima de Copa, querendo completar o álbum, conseguir figurinhas raras, então vamos lá ver como é que tá? Já é tradição nesta época de Copa do Mundo colecionar figurinhas. E as trocas acabam sendo grandes eventos e também programas de família. Mãe e filho separaram a manhã do domingo para trocar as figurinhas. Tá quase completando o álbum? Sim, só faltam 3 figurinhas. Só 3? Quais que faltam? Tá faltando Costa Rica 16, Marrocos 3, na realidade faltam 2 e Inglaterra 15, 3. E lá na sua casa, como é que é? Todo mundo ansioso para tirar figurinhas lendárias? Sim, todo mundo ansioso, avô, pai, mãe, todo mundo, meu filho, inclusive a criança. Tá na expectativa da Copa? Confia na seleção brasileira? Sim, a gente tá bem ansioso, né, filho? Já compramos camiseta pra assistir, aí a gente brinca aqui lá em casa, a mãe gosta da figurinha e o pai gosta do futebol, então vai dar tudo certo nessa Copa, estamos muito ansiosos. O Mercadão estava muito cheio, todo mundo querendo encontrar as figurinhas que faltavam. Tinha criança, tinha adulto e até os vovôs e as vovós. Eu gosto de vir aqui ficar conversando com o pessoal, procurando figurinha, acho que é a parte mais legal. E é rasgar o pacotinho a hora que compra também. Por mim, tinha uma Copa dessa por mês, por cada 6 meses, para ter sempre essas coisas aqui. Eu
Eu também queria procurar umas figurinhas para mim, mas ainda faltam algumas que preciso pedir para meu pai comprar. Não é, Thiago? Valeu, Manu, muito legal essa matéria, né? Pra você ver o tanto de gente que tinha lá no mercado Shangri-La e em outros pontos de troca aqui em Londrina também. Mas, ó, Manu, não adianta você ficar chorando aí, não, que eu não vou comprar mais figurinha para você, não. Vai ter que trocar aquele bolão que você tem lá em casa. Você também... Sei não, Thiago, essa história do bafinho aí... o bafinho, eu acho que é um pô. termo antigo isso aí, não sei se usa mais esse termo do bafinho aí, viu? Na minha época, o cabelo branco não nega, né? Na minha época era bafinho, mas é ainda. Vocês também não meninão aí, mas não são jovens. Na nossa época, né? Os cabelos não negam, né? Bom, gente, chegou aquela hora de reviver um gol emocionante na voz de veludo de Eduardo Casarim. Qual que é o gol hoje, Edu? Tem o gol do Gabriel Santos desta Série B. Ô Sid Clay, você não chegou a ter gol narrado pelo Casarim, não, né? Eu acho que não. O Casarim, não me lembro, mas eu jogando, eu não me lembro do Casarim narrando. Só nas peladas. Ele deve ser bem mais jovem do que eu. Mas eu comecei a narrar em 96, né? Então, possivelmente, devo ter narrado alguns gols. Mas era pela Rádio Metropolitana, narrei pela Rádio Londrina, depois que foi a Paiquerê, a Igapó, mas eu acho que ele não narrou também porque eu fiz poucos gols, né? Então... Não, vamos fazer o seguinte, quando tiver aquela peladinha no subóbito que você joga lá, vamos chamar o Casarim para narrar. Vamos fazer. Um golzinho seu, beleza? Vamos ver o gol que eu narrei na voz de Eduardo Casarim. O gol que nós vamos trazer hoje aqui no Arena Esportes foi um dos mais bonitos da Série B. E o gol do Londrina Esporte Clube. Lançamento do Matheus Nogueira com as mãos para o Douglas Coutinho, que chapelou o marcador. E numa grande assistência, Gabriel Santos fez o gol do Londrina Esporte Clube. Grande vitória para cima do Operário, 2-0 no Estádio do Café. Esse foi o gol que eu narrei. Olha o contra-ataque montado com as mãos, lançou para o Douglas Coutinho, chapelou o zagueiro, ganhou de frente, vai pintar o gol, tocou na esquerda, faz! O cara narra muito, né, Sid Clay? Facilidade para falar, para narrar, né? O homem tem o controle da voz, né? E realmente... Por isso que é bom ter amigos. Faz a diferença, né? Um gol narrado pelo Eduardo Casarim é muito mais emocionante. Obrigado, Sid Clay. Bom, agora você vai ter que pagar o almoço para ele e convidar junto, né? Com certeza. E tem a aposta do pastel ainda. Valeu, gente. Ó, daqui a pouco Atlético e Flamengo, final da Libertadores. E a gente volta semana que vem com entrevista com os candidatos à presidência do Londrina. Semana que vem tem eleição no Londrina também. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Fui.